Muito bom estar aqui. Eu sou Felipe Fanuel, tenho a alegria de coordenar esta atividade. Dou as boas-vindas para vocês que estão aqui. Agradeço ao professor João César Rocha por ter organizado e proposto essa atividade. Desde que soube que o professor Matthew estaria aqui, foi muito rápida a proposta de a gente já fazer um evento, né? E no dia que tivemos o depoimento da professora Cida Salgueiro, nós já começamos a articular este momento aqui. E é uma alegria estar aqui na Casa Dice. Eu falo que toda vez que eu estou aqui na Casa Dice, tem uma sensação curiosa, porque eu defendi a minha tese de doutorado aqui, então fica uma sensação... tem um lado afetivo muito grande, mas, ao mesmo tempo, é um ambiente muito mágico para mim, esta sala aqui, especialmente, né? E tenho a alegria de apresentar o professor Matthew Petway, que é professor na Universidade do Sul do Alabama, e ele está como professor visitante na UERJ, no Instituto de Letras da UERJ, com bolsa Fulbright, né? O professor Matthew Joseph Petway é um renomado pesquisador especializado em literatura afro-cubana, espiritualidade afro-caribenha, na literatura e narrativas e poesias coloniais. Doutor em estudos hispânicos pela Michigan State University, sua pesquisa explora as identidades dos descendentes africanos na literatura cubana do século XIX. Aliás, essa parte oitocentista é de interesse imenso dele. Ontem ele estava na livraria, uma das livrarias aqui da cidade, e já escreveu para mim, para a professora Cida, que daqui a pouco vai chegar, já pediu para a gente começar, né, pedindo recomendações. Então, como temos muitas pessoas que gostam de literatura aqui nesta sala, a gente, obviamente, vai acolher mais recomendações. Ele está levando muitas obras daqui do Brasil do século XIX. O foco principal da pesquisa dele é Cuba, mas, com a Bolsa Fulbright, a ideia é expandir, não é, o foco também em Brasil. E ontem nós mandamos muitas recomendações e também outras recomendações estão abertas, né? Estava havendo uma conversa aqui muito agradável sobre Machado de Assis. Um pouco antes de você chegar, você teria gostado de ouvir, né? Indiquei algumas obras de Machado também, né? O professor Petway é autor do aclamado livro Cuban Literature in the Age of Black Insurrection, Manzano, Plácido e Afro-Latino Religion, que a gente vai discutir aqui, né, que poderia mostrar. Isso, esse livro que foi muito, muito bem acolhido pela crítica nos Estados Unidos. Eu pude acompanhar, em 2017, muitos lançamentos depois que vieram e tal, e continuou sendo citado, né, por especialistas em literatura afro-caribenha. Suas contribuições acadêmicas incluem publicações em periódicos revisados, especializados, né, palestras principais e conferências em instituições ao redor do mundo. Seu trabalho futuro continua a focar em questões de raça, gênero e masculinidade afro-latino-americana, né? E agora com foco nas masculinidades negras, especialmente por meio dessa bolsa Fulbright, com o trabalho que ele está desenvolvendo aqui no Brasil, mas que iniciou-se em Portugal, né, pesquisa de arquivos, estando fazendo um trabalho ali em Portugal, que ele sentiu a necessidade de vir ao Brasil e olhar o nosso arquivo também. O professor Matthew é um conferencista internacional. O último lugar que ele esteve foi na República do Benin, mas esteve também no Japão, em diversas instituições, apresentando sobre sua obra, não é? E ele é professor associado, como disse, na University of South Alabama. Ele leciona e desenvolve suas pesquisas sobre literaturas afro-latinas e suas implicações culturais. Professor visitante na nossa UERJ, atuando como pesquisador com bolsa Fulbright, né? É isso, professor Petway, a palavra é sua. É um prazer estar aqui.
A gente comentou que ele vai trazer, não é, um pouco do texto que foi proposto para reflexão nesta tarde, e depois teremos um momento de debate com perguntas, questões, comentários. Não é? E a gente agradece mais uma vez a presença de todos vocês, especialmente do professor Matthew. Ao final, haverá uma recepção em homenagem ao Matthew e a você. Muito obrigado. Excelente. Opa! Muito bom. Essa parte das frutas, tenho certeza que foi o dedinho do Matthew. Gente, a gente fala Matthew, mas ele aceita carinhosamente ser chamado de Matt, Mateus, Mateu, o que mais? Ele fica inventando uns apelidos, enfim. Eu não vou falar o time dele, porque senão ele briga comigo. Toda vez que eu falo, eu apresento, eu menciono o time, mas é só um time que está aí na moda, né? É um bom time, né? Não tem dúvida, não. Todo mundo ganhou, não? Você está dando sorte para o Botafogo. Sim. Tá bom. O computador está... É um problema para a câmera, não? Não. Tá bloqueado. Ok, tá bom. Ok. Tá, muito obrigado pelo convite aqui à Casa Dirce. Aqui, que é parte também da UERJ, aqui no meu bairro. Posso dizer isso talvez por uma semana a mais. Mas, e parabéns para Botafogo, né? Acho que tem que dizer isso também, né? Porque futebol aqui é religião. Futebol é religião também no estado do Alabama, onde eu moro, mas é futebol norte-americano, que é muito mais perigoso. Muito mais. Bom, então, foi um prazer estar na UERJ. Eu acho que a parte mais útil, talvez, para a nova pesquisa que estou fazendo foram as conversas que eu tive com os estudantes da aula que eu dei colaborativamente com professores Felipe e Cida Salgueiro, porque essas conversas realmente me ajudaram muito a pensar essas questões tão difíceis, né, de violência sexual contra homens africanos. Mas hoje estou falando da Cuba, que sim é minha área principal, acho que eu preciso dizer ainda, porque eu passei parece quase toda a minha vida falando da Cuba. Então, eu vou começar agora vou dar uma apresentação breve, como 20 minutos talvez, para falar sobre a literatura cubana na era da insurreição negra, Manzano Plácido e a religião afro-latina. Quero dar primeiro para vocês uma ideia geral do livro e depois eu vou falar de cada autor e falar de alguns, acho que a palavra seria informações biográficas de cada autor, para orientar todo mundo. Eu escolhi o último capítulo do livro para a palestra, porque eu acho que é importante pensar na questão do autoritarismo num momento histórico em que as mesmas democracias estão sendo ameaçadas, inclusive os Estados Unidos, por esta questão do autoritarismo. Então, originalmente eu queria falar mais da poesia, mas o último capítulo faz várias menções também da poesia da Manzano e Plácido. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso. Mas, para começar, vamos passar a próximo slide. Isso aqui, todo mundo sabe, mas somente vou falar brevemente do fato de que Cuba é a ilha maior do Caribe e que essa ilha do Caribe fica muito perto dos Estados Unidos, sobre 90 milhas, não sei quantos quilômetros do Miami, da cidade de Miami, mas talvez mais importante para o século XIX, fica muito perto do Haiti. E Haiti é o único país no mundo onde pessoas escravizadas conquistaram sua liberdade e, ao mesmo tempo, estabeleceram ou fundaram um país independente. Então, Haiti representava uma ameaça para Cuba, até para o sul dos Estados Unidos também. Thomas Jefferson também falou do Haiti, porque os haitianos conquistaram os espanhóis, os franceses,
na luta para a sua independência. E depois de conquistar a sua independência, uma das primeiras constituições da Haiti proibiu a propriedade branca. Então, os brancos não tinham os direitos de ter a propriedade da Haiti, uma das próprias constituições. Então, a Haiti ficou uma pária para o mundo europeu, não? Também para Espanha. Isso é importante para entender Juan Francisco Manzano e Gabriel de la Concepción Valdés. Os dois foram escritores afro-cubanos ou afrodescendentes. Estou usando a palavra afrodescendente, não necessariamente a palavra negra, porque o que eu tento fazer no livro é reconhecer as categorias raciais dos mesmos espanhóis da época, porque ajudam para entender a política racial. Então, essa noção de negritude que existe aqui no Brasil agora, a partir da Abdias do Nascimento e movimento negro, do que seja a cor, se a pessoa tiver ou for afrodescendente, a gente deve dizer que essa pessoa é negra, né? Isso não existe no momento, não. Isso talvez era uma dos problemas para a unificação do movimento. Podemos passar ao próximo slide? Próximo. Ok. Para abrir aqui, eu vou dizer em poucas palavras por que Manzano e Plácido foram presos e porque representavam realmente uma ameaça ao Estado colonial espanhol. Manzano e Plácido escreveram poesias e prosa. Manzano escreveu prosa. Manzano escreveu uma narrativa sobre sua vida e foi a única narrativa produzida por uma pessoa escravizada, ou pelas mãos de uma pessoa escravizada, escrita por o escravizado mesmo, na Hispanoamérica. Não sei se vocês sabem, mas também existe em inglês uma narrativa anti-escravista escrita pelas mãos de uma pessoa, africano, muçulmano, que foi escravizado aqui no Brasil, Mahoma Baquaqua. Então, poderiam fazer essa pesquisa. E foi traduzida esta obra ao português. Mas a gente vê que a diferença é que nos Estados Unidos foram muito poucos estudos sobre esta questão, poucas narrativas, não existe um discurso muito amplo. Então, Manzano foi uma figura, acho que a palavra seria ameaçadora, para o Império Espanhol, porque ninguém estava fazendo isso, não? Era basicamente o Frederick Douglass da Cuba, mas produziu uma obra anti-escravista, que era a narrativa da sua própria vida, a história da sua vida, nas suas palavras, 5 anos antes de que Frederick Douglass publicasse sua narrativa. A acusação contra Manzano e Plácido foi, entre aspas, que os dois tinham organizado uma conspiração projetada pelas pessoas de cor, pelo extermínio, deve ser da parte branca, da parte da população branca dessa ilha. Então, o movimento do Manzano e Plácido e de outros afrodescendentes era um movimento para emancipar os escravizados e chegar à independência da Cuba. Mas essa segunda parte, como se ia fazer, não ficava muito claro. E os afrodescendentes não tinham armas de fogo. Então, realmente, esses afrodescendentes rebeldes estavam dependendo de uma potência, da maior potência do mundo neste momento, que era a Inglaterra, para proporcionar armas de fogo. Então, isso era um problema. Isso era um dos problemas. Quero falar um pouquinho da diferença dos dois autores, para dar uma ideia aqui. Desculpe, eu tive que fazer uma tradução muito rápida, então, se tinha umas coisas que não completamente corretas, não tive a oportunidade de
a fazer todas as correções que queria fazer, como faço em geral. Mas Juan Francisco Manzano nasceu por volta de 1797 na cidade de Havana, Cuba, e foi filho de Maria del Pilar e Toribio de Castro. Então ele conhecia os dois pais dele. Isso era importante para a vida dele. Mas Manzano fugiu da plantação da Matanzas por Havana por volta de 1817. A gente não sabe exatamente quando ele fez isso, mas ele foi embora, não? Isso ele fez realmente para sobreviver, porque estava sofrendo muito abuso físico, sofreu abuso sexual também na fazenda. Então ele foi embora para sobreviver. Antes de ir embora, o mãe dele falou para ele, depois de morrer o pai dele, o mãe dele lhe disse: você vai ser, já morreu seu pai, você vai ser o pai de seus irmãos. Você precisa tomar dinheiro que a senhora, a dívida que a senhora tem com nós, você precisa pegar essa dívida e usar esse dinheiro para comprar sua própria liberdade. Então, a senhora fez impossível isso. Ela falou: dinheiro é meu dinheiro, tudo o que você tem é minha propriedade. Ela lhe tirou a oportunidade, então ele foi embora para sobreviver, mas também para ter a oportunidade, talvez, de emancipar a seus irmãos. Então ele tinha essa responsabilidade como homem. É importante também, Manzano escreveu sua autobiografia em troca de sua liberdade. Acho que poderia ser uma quid pro quo, mas tem outra palavra em português para isso. Toma lá, dá cá. Sim. Muito bom. Então, é importante saber isso, que em poucas palavras, Manzano estava em uma situação que eu precisava se emancipar para poder ajudar os irmãos dele. Então, o que aconteceu é que ele não, quando chegou a Havana, não chegou a Havana livre, mas conhecendo os reformistas brancos da época, ele teve a oportunidade de escrever a autobiografia dele, essa narrativa anti-escravista. Então, escreveu isso. A gente tem só a primeira parte e não a segunda parte. E o que aconteceu é que, depois de escrever isso, esses reformistas compraram a liberdade de Manzano. E o livro foi publicado em Londres em 1840 em inglês, mas foi uma tradução problemática em muito sentido da palavra. Então, Manzano realmente começou a produzir poesia cada vez mais radical e produziu um poema anti-escravista dedicado a seu irmão, e vou tentar ler um pouquinho, se eu puder, do poema que ele escreveu. Escreveu um poema a seu irmão, e ele descreveu no poema um momento que ele teve um sonho e queria compartilhar esse sonho com o irmão dele. O poema era o sonho a meu irmão, meu segundo irmão. E ele diz no poema: que meus versos te levam às cores de um sonho, cujo princípio assumo. Escuta, fique atento. Confuso e agoniado, de mil pesares pleno, a solidão buscava dos homens a fugir, até a montanha vizinha, que de Quintana a Colinha domina e anima os lugares internos. Aproximo-me de uma floresta, abrigo onde posso, guerreando comigo mesmo para lamentar-me em segredo. E depois fala de um ritual que ele mesmo, acho que a palavra que ele tornou
um pássaro e ele começa a voar no poema. Disse, estando assim regindo entre seus laços preso, mais um pouco tempo sobre minhas costas sento de penas grandiosas duas asas que contemplo, preciosas e pintadas de mil cores belas. Agito-as mil vezes, de admiração perplexo, sem que pudesse alcançar a causa deste efeito. Então, ele começa a voar no poema, ele vai procurar o irmão dele, ele encontra o irmão dele no poema, dá um abraço ao irmão, dá um beijo ao irmão, e ele também salvou o irmão neste poema. É um poema incrível, que estou lendo a tradução de uma ex-alumna minha da Ceará, da Universidade da Ceará, que fez uma boa tradução do poema. Então, a obra de Manzano estava mudando. Manzano já estava participando neste movimento abolicionista e ficou uma pessoa algo perigosa para o Estado. Mas, em comparação com o amigo dele, Plácido, ele era bastante conservador. O amigo dele realmente era um homem que tinha nascido livre, que não conhecia o mesmo medo da fazenda, de sofrer açoites. Plácido, o Gabriel de la Concepción Valdés, nasceu em 1809 em Havana também. Foi filho de Concepción Vázquez e Ferrer Matos, desculpe, como eu falei, que a tradução tem problemas. Mas ele foi abandonado, e ele foi órfão, porque foi abandonado. Plácido começou em 1834 a publicar poesia e ele conseguiu ser, acho que seria melhor, conseguiu ser o poeta mais prolífico em Cuba no século XIX. Não o poeta negro ou afrodescendente mais prolífico, o poeta mais prolífico entre todos os poetas, até mais que José Martí. Ele foi tão prolífico. Entre a obra de Plácido realmente começou já com uma obra atacando a rainha, criticando a escravidão, criticando a tendência entre os homens afrodescendentes de que se tornar branco, o embranquecimento cubano, essa negação da negritude. Ele mesmo é uma pessoa de mãe espanhola e do pai afrodescendente, mas ele não tentava se embranquecer. Então, um dos poemas que escreveu Plácido, que eu posso ler completo, porque realmente é muito mais, é um soneto, não? É muito mais curto, chama O Juramento. O Juramento. Plácido abre aspas. A sombra de uma árvore imponente que está de um vasto vale na saída, existe uma fonte que convida a beber do seu líquido prateado. E lá fui eu, por meu dever chamado, fazendo o altar da terra endurecida, ante o sagrado código da vida, estendi minhas mãos e assim jurei ser inimigo eterno do tirano, manchar, se necessário, minhas vestes com o sangue abominável da minha mão. Desferei então golpes repetidos e morrer pelas mãos de um verdugo, se for preciso para o fim do jugo. Isso foi o poema do Plácido, O Juramento. E esse foi um dos textos que ele estava produzindo. E neste momento muitas pessoas não sabiam nem ler nem escrever, nem os brancos, nem os negros. O problema era que todo mundo sabia lembrar. Existia, como aqui no Brasil, uma cultura oral. Então era fácil lembrar. As pessoas sabiam lembrar, né? Tinha boa memória, diferente de hoje, não? Que às vezes a gente nem os nomes, não lembra. Vamos passar à próxima. Então, por favor, este poema foi então uma das razões pelas quais Plácido ficou muito vulnerável. Plácido foi preso 3 vezes antes de 1844. O que quero fazer agora, em poucas palavras, é explicar o fato que, por volta de 1839, esses 2 homens afrodescendentes, um ex-escravizado que já tinha sido
emancipado em 1836. Manzano, não, que tinha publicado um poema para libertar ou liberar? Para libertar o irmão dele, obrigado. Para libertar o irmão dele em 1838. Se conheceram em 1839, por volta daí. A gente não sabe realmente exatamente a data. E depois começaram a falar, a se conhecer, a compartilhar poemas entre eles, a falar de várias coisas. E, segundo o Estado, começaram também a conspirar. E conspirar não para emancipar os escravizados ou lutar para uma causa justa, mas para matar a todos os brancos da Cuba. Ponto. Então, era uma acusação genocida, né, do Estado espanhol. Que era muito interessante, porque a Espanha já tinha sido involucrado, né, este comércio negreiro, comércio de escravizados, já por vários séculos, né, comprando a vários, ou vendendo, acho que a palavra é licenças a vários países, pagando Portugal para mandar escravos lá. Então, o argumento do livro é que Manzano e Plácido produziram uma obra com uma fachada de catolicismo, romanticismo ou neoclassicismo, para ocultar uma espiritualidade afro-cubana. E que essa espiritualidade afro-cubana era, para eles, um caminho até a liberdade. Um caminho até a liberdade. Então, Manzano, por exemplo, neste poema que estava lendo, ele se tornou um pássaro e começou a voar. Ele encontrou o irmão dele, mas antes de encontrar o irmão dele, ele mesmo pousou na terra, dando voltas, né? E em círculos, dando voltas em círculos, com, não sei a palavra em português, feathers? Com penas, eu pensava que era penas, com penas nas mãos, não? Olhando assim o cemitério dos pais dele, tudo isso ritual, não? E Plácido no poema fazendo um altar com as mãos da terra mesmo, que a gente sabe que o altar dos católicos não fica no chão, nunca fica no chão. Então esse altar do Plácido era outra coisa que ele estava fazendo, um altar dele mesmo. Então o Estado acusaram os dois, e quero falar brevemente das estratégias que adotaram os dois, estratégias divergentes, eu digo, para se defender frente às acusações. Manzano, que foi o ex-escravizado, o poeta alforriado, ele tinha, Domingo del Monte tinha sido o reformista branco que tinha ajudado a ele a conseguir a emancipação. Então, Manzano queria proteger Del Monte. Del Monte já não estava em Cuba. Quando começaram os problemas, Del Monte já estava em Paris. Del Monte não ia ter problema nenhum. Era um homem rico. Não ia ficar lá e aguardar o momento, não? Então, Del Monte não, estava em Paris, escrevendo uma crítica dos dois, desde Paris. Esses dois poetas negros me acusam de coisas. E criticou especialmente a Plácido, a Manzano menos, porque Manzano, a estratégia de Manzano era não podia negar o fato que conhecia Del Monte. Então ele falou, Del Monte basicamente foi um humanitário altruísta que queria ajudar o pobre negro, só isso. Manzano falou que sua emancipação foi um acto de benevolência por parte do Del Monte e os outros reformistas brancos, que estava agradecido, basicamente, que eles compraram a emancipação dele porque ele tinha escrito um poema sobre a rainha, Isabel II, não? Ele se retratou como novato em assuntos políticos. Del Monte nunca me pediria escrever um poema sobre política, porque eu não sei nada de política. Sou escravizado, como eu vou saber algo de política? E talvez a coisa mais importante que fez Manzano foi que se afastou de Plácido.
Ok, plástico agora é um problema. Eu não posso ficar com plástico. Passou anos escrevendo poemas contra a rainha, já foi preso 3 vezes. Eu não sou criminoso. Eu não tenho isso. Não? Isso é plástico. Plástico é outra pessoa. Então, a estratégia de Plácido era diferente. Plácido se retratou como uma vítima designada pelo Estado. Plácido retratou os negros como bodes expiatórios todos, com poucas exceções. Não? Plácido defendeu a maioria dos negros e pardos e negros. Plácido falou, os pardos e negros são peças de xadrez. E não tem a capacidade para unificação, nunca. Que não sabem guardar um segredo. Ele falou isso. Depois de escrever o poema Juramento, depois de juramentar a muitas pessoas. Né? E a última coisa que ele fez, talvez, falou que os mesmos brancos reformistas, que eles eram, entre aspas, mãos poderosas e habilidosas. Não? As mãos poderosas e habilidosas que tinha manipulado tudo o que estava acontecendo, que sim, os negros e pardos sabiam um pouco aqui, pouco da conspiração, mas que não tinham organizado nada e que ele mesmo realmente era leal à rainha e que pensava ir embora da Cuba porque sabia que tudo ia acabar muito ruim e que realmente era Demonte. Era Demonte que estava tentando manipular os negros para seu próprio bem. Então, eu termino minha apresentação com isso. Eu sei que eu falei mais de 20 minutos, mas queria dar a vocês uma ideia de... A gente diz em espanhol o que estava ao jogo. Não? Acho que seria o que estava a jogo. O que estava em jogo. Isso é o que estava em jogo. Então, para Manzano era a questão de se ele... Manzano estava, como Plácido, estava casado. A mulher dele tinha os documentos de sua liberdade, tinha uma boa relação com os brancos reformistas, não queria perder tudo isso. E estava, não sei como se chama em espanhol e em português isso, mas em espanhol nós decimos que estava tratando de salvarse el pellejo. Sim, queria salvar a própria pele, mas que nada. Plácido sabia que realmente já estava entre a parede e a espada e que o que precisava fazer mais que nada era tentar falar que não era o único, mas ao mesmo tempo como um dos líderes mais importantes do movimento anti-escravista de 1844, não queria dizer que não queria realmente acusar outro negro. Ao final começa a dizer que José Erice, ele foi a exceção à regra. Ele queria matar a todos que não eram negros. Mas que o resto de nós realmente não era nosso projeto. Então, caiu em desespero Plácido também. E, como sabem vocês, Manzano foi, acho que a palavra em português seria... como decimos a gente que foi exculpado? Absolvido, essa palavra. Manzano foi absolvido e depois pegaram Manzano de novo e ele sofreu mais. Depois foi absolvido pela segunda vez e se diz que Manzano não publicou mais depois de 1846. Algumas pessoas dizem depois de 1844, mas eu acho que é 1846. Mas Plácido sofreu realmente outro destino, que Plácido foi morto pelo Estado espanhol. E segundo o secretário de Estado dos Estados Unidos, que foi testemunho ocular, quando Plácido caiu, gritou adeus, adeus mundo, adeus mundo. E segundo ele caiu e morreu como homem. Então, queria compartilhar isso com vocês e quero abrir, isso que a gente vai falar agora. Mas eu acho,
e eu já tenho passado muito tempo falando com vários brasileiros disso, quem seja que escute, seja quem que, não sei como chama em português isso, eu falava com muita gente, né, sobre as mudanças políticas agora nos Estados Unidos, que é coisa muito séria, que eu não acho que os Estados Unidos, eu sei que sou diplomata dos Estados Unidos, mas eu não acho que seja um país é uma exceção à regra, é um país. E pode cair nas mãos de autoritarismo. E eu acho que todos os que estão contra disso têm que perguntar o que eu vou fazer eu, quem são meus amigos, qual é o meu projeto, como vou lutar, fico e luto ou vou embora. E essas são perguntas muito sérias. Vocês aqui no Brasil sabem um pouquinho melhor que nós, porque a ditadura não foi aí faz tanto tempo, né? Tem algumas pessoas que eu conheço lembram dessa época. Então, por isso eu queria falar não só da poesia, do talento dos homens negros, escritores, mas também da realidade, que enfrentar o autoritarismo nos mostra quem somos, em realidade. Obrigado.